Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã, aquietar as nossas mentes, os nossos corações, entender que a maioria das coisas que estão escritas na Bíblia são impossíveis ao homem fazer na sua condição humana, carnal, que nós só podemos realizar a maioria das coisas que estão na Bíblia Sagrada através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E o tema da proclamação da palavra neste dia é uma coisa que é impossível fazer sem o Espírito Santo de Deus. Até cultuar a Deus sem a ajuda do Santo Espírito é impossível. A gente não tem vontade, não tem ânimo. Nós temos outras coisas para fazer, coisas que na classificação a gente pode até colocar como mais importantes, mais urgentes, mas é o Espírito Santo de Deus que nos traz até aqui para adorarmos o Senhor, para começarmos o nosso dia com adoração ao nosso Deus. Recebe, ó eterno, justo e amoroso Deus, a nossa adoração. Recebe o nosso culto a Ti. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, a praticarmos, a sermos além de ouvintes, a colocarmos em prática. E colocar em prática aquilo que está na Bíblia muitas vezes ofende, machuca a nossa carnalidade. Fala conosco. Esta é minha oração. Por mim e por vocês todos, no nome poderoso, incomparável do Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês nesta manhã para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 27. Eu quero ir na parte acho que é a parte C aqui, viu? É a última linha deste versículo 27, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente fala muito pouco disso, né? Muito pouco a gente fala disso. Quando a gente fala disso,
A maioria das pessoas dizem que nós somos sonhadores. Como é que a gente vai amar o próximo? A maioria das vezes o nosso próximo quer passar a gente para trás, quer levar vantagem, quer tirar o máximo da gente. E é verdade, né? Hoje, nos dias de hoje é assim mesmo. As pessoas sempre querem levar vantagem, sempre querem passar alguém para trás, enganar. Tá lá, bobão, olha lá, eu consegui, ó. É assim que funciona mesmo, não é diferente, não. Mas a gente não pode esquecer que nós somos cristãos. Olha, deixa eu abrir sabe, deixa eu criar um adendo aqui. Cristão não é bobo, hein? Para ser cristão não tem que ser abobalhado, bobão, deixar ser enganado. Não é isso que eu estou falando. Por causa disso que você deve ouvir tudo que eu vou falar. O cristão é um sujeito esperto. Está esperto no sentido de, você está vendo que está sendo enganado ou que a pessoa está querendo enganar, o cristão não permite. O cristão não permite. Não, peraí, não. Porque se eu amo o próximo como eu me amo, quer dizer que eu preciso me amar também. Agora, é possível a gente amar alguém sem gostar desta pessoa? O que você acha, minha irmã, meu irmão? Olha, eu sei que eu não preciso nem falar isso, mas é sempre bom, né? Eu não estou falando do amor sexual, do amor entre homem e mulher, não é esse amor que eu estou falando. Estou falando do amor em Cristo. É possível amar sem gostar? A Bíblia diz para a gente aqui, em Lucas, capítulo 10, versículo 27, na parte C, que nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. E olha, e a Bíblia ainda vai um pouco além, né? Um pouco antes, aí no capítulo 6 de Lucas, versículos 27 e 28, a coisa fica pior ainda. Porque a Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos. Oh, meu Deus do céu! Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Jaico, querido, a definição de próximo está aqui na Bíblia. Na sequência de Lucas 10, 27, a partir do versículo 29, começa a explicação do próprio Jesus, a definição do próprio Jesus de quem é o nosso próximo.
Porque esta pergunta foi feita, essa pergunta que você está me fazendo, ó, defina o próximo, Jair. Foi feita para Jesus. Então, Jesus lhes disse, respondesse corretamente, fazer isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Versículo 30 para frente, Jesus está explicando a respeito de quem é o próximo. Então, melhor explicação do que da Bíblia, né, eu não vou conseguir dar. Este é o nosso próximo. É que nos dias de hoje, meu Deus, né, hoje, mas é assim. O fim dos tempos é assim. Eu falo isso há muitos anos já. E muita gente deixou de cultuar Deus conosco, deixou de receber a parte que lhes cabe da palavra de Deus com a gente, porque eu falo isso. Então as pessoas acham que eu sou pessimista. Eu sempre digo assim, está ruim e vai ficar pior ainda. E eu falo isso não é para entristecer as pessoas, para colocar as pessoas para baixo, não. Eu falo isso em amor, porque a gente precisa falar a verdade. Está ruim, poxa, se está ruim, está terrível. E vai ficar pior. E cada vez que eu falo isso, algumas pessoas já... esse cara aí é pessimista, nossa, vai ficar... Já é tão difícil viver, ainda vem falar essas coisas. Eu estou falando o que está na Bíblia. Eu não estou inventando. Em que lugar da Bíblia está dizendo que vai ficar melhor, que vai tudo se acertar, que a gasolina vai custar R$1 o litro, o álcool vai custar 50 centavos. Não é nenhum da Bíblia. Está dizendo que o quilo de carne vai ser R$10, o filé mignon. Não é nenhum da Bíblia. Está dizendo que todas as doenças vão ser extintas, que ninguém mais vai sofrer para morrer, que em lugar nenhum. Não é nenhum, está dizendo exatamente o contrário. Que quanto mais aproxima o último dia, quanto mais perto do dia em que Jesus vai chamar a sua igreja para encontrá-lo nos ares, pior as coisas vão ficar. Você vê que os homens arrumam um jeito aqui, um jeito ali, melhora na tecnologia, nos remédios, nos exames, mas as pessoas continuam morrendo. Alguém deixou de morrer por causa disso? Não, claro que não. Então está ruim. Meu Deus, como está ruim. Mas vai ficar pior ainda. Djalma, eu concordo com você, viu? Eu concordo. O Djalma escreveu assim, olha, eu vou... Peraí. Aí. Com certeza, hoje está melhor do que o amanhã. É verdade, você tem razão. A gente não pode ser infantil, né? Eu sempre digo aqui, esse negócio de sensação de segurança, eu não quero, eu quero segurança. Porque sensação de segurança é um sentimento que a gente tem ao ver o policial ali. A gente acha que com o policial ali não vai acontecer nada para a gente. A gente acha. Mas acontece. Eu não quero sensação de segurança. Eu quero segurança. E segurança ninguém tem.
Ninguém vai ter, porque tudo isso, vocês já sabem, é um comando dado para que a igreja seja retirada, o anticristo assuma, e eu não quero entrar nesse assunto agora, né? Porque o nosso assunto aqui é amar sem gostar. Jesus falou, e se Jesus falou, está falado, porque nós somos cristãos, está falado. Jesus na noite anterior à sua crucificação, ele falou assim, está lá em João 13:34. Olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ele falou para os discípulos ali, né? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Você já ouviu, né, falar que esta palavra, amar, que Jesus usava, não tem nada a ver com este amar que a gente ouve por aí, né? Jesus estava ali usando um termo, porque no português amar é o seguinte, a gente usa amar para amor de mãe, para amor de amigo, para amor de relacionamento íntimo, né? No português é assim, mas no grego, que é a língua que foi isso aqui, foi escrito no grego. Este amor aqui não estava escrito amor lá, estava escrito ágape, né? Na verdade, ágape aqui para nós, né? Mas é agapau. É um amor sacrificial. Ágape, que a gente comumente chama de ágape, né? É um amor que a gente decide ter, a gente adota o desejo de ter esse amor, a vontade. E quando a gente adota esse amor ágape, a gente toma uma decisão que acaba alegrando o nosso coração. Quantas vezes você diz assim, nossa, meu Deus, eu estou com uma alegria aqui no meu coração, eu não sei o que é, não aconteceu nada. É porque você muito provavelmente praticou esse amor. E este amor, que Jesus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, este amor é impossível a gente ter esse amor, sentir esse amor pela nossa própria força. Não tem como. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós somos capazes de obedecer a este e outros mandamentos, de amar o próximo. Amar o próximo não é fácil, não. Uma opinião minha, eu estou falando por mim, você não precisa concordar com isso porque é opinião minha. Mas eu acho que é a coisa mais difícil que tem é amar o próximo. Principalmente quando você chega para o próximo e fala assim, ô próximo, não faz isso porque, sabe, além de te afastar de mim e me afastar de você, isso faz mal para você.
Não é bom. Aí o próximo vira para você e fala, tá certo, é verdade, você tem razão. Aí no dia seguinte o próximo faz a mesma coisa que você falou no dia seguinte, que ele concordou com você e ele faz. Aí a nossa primeira vontade é qual? Não, vamos ser claros aqui. Nossa primeira vontade é pegar um tamanco daqueles e dar na cabeça do próximo. É claro, é a nossa vontade. O caso diz que amar o próximo não é fácil. Você chega para o próximo e diz assim, próximo, ó, eu não quero ser deselegante com você, mas não joga o lixo aí não, próximo, porque você está pondo em frente a minha casa, você está varrendo a sua casa, que está correto, eu também varro a minha, agora não joga o lixo que você varreu lá para mim aqui não, próximo. Eu sei que você não fez isso por querer, talvez nem tenha sido você, mas quando você varrer aí, pega a sua parte, joga no lixo, eu pego a minha e jogo também, próximo. O vizinho, não fui eu que fiz, mas não, claro. Dia seguinte está lá, o lixo lá, de novo. Ou então o sujeito fala assim para não foi eu que fiz isso aqui não. Cuidar da sua vida e pronto. Aí você fala, tá bom, vai. Não é fácil amar o próximo. É fácil se amar alguém que te roubou, que te enganou? Claro que não. É fácil você amar um bandido? Um sujeito que estupra, que mata, por causa de uma porcaria de um celular? É fácil se amar essa pessoa? É fácil você amar um traficante de drogas? Porque o politicamente correto diz que o culpado de tudo é o traficante, não é? E o usuário é um coitadinho. O usuário é um pobre coitado. E aí o usuário pode ficar solto usando. E o traficante não pode vender. Agora o traficante vende para quem? Para o usuário. É a mesma coisa que perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Existe o ovo e existe a galinha. Existe o usuário e existe o traficante. Um depende do outro, você tem que acabar com os dois. Porque até que você não acabar com o usuário, vai existir o traficante. Mas é fácil se amar uma pessoa dessa? Claro que não. Não é fácil, não. Por causa disso que eu coloquei aqui. Amar sem gostar. Coisa mais fácil do mundo é... Eu, por exemplo, eu tenho assim que termo eu vou usar? Eu tenho bronca. Eu tenho raiva de traficante. Eu também não gosto de usuário, não. Ninguém é obrigado a concordar comigo nesse aspecto, porque é uma posição minha. Eu não gosto de bandido, eu não gosto de ladrão. Pessoas que aproveitam de crianças, pessoas que aproveitam de idosos. E está cheio por aí, está cheio, está lotado, está abarrotado dessa gente por aí. Tem gente até que se diz como representante financeiro e está passando a perna em idosos. É fácil você gostar de uma pessoa assim? Claro que não, meu Deus, dá vontade de pegar a pessoa e fazer como lá alguns países do Oriente, cortar a mão.
Mas o Senhor diz que nós temos que amar, não temos que gostar, mas nós temos que amar. Não temos que gostar, eu não gosto desse tipo de gente, mas eu tenho que amar. E o que eu quero que você entenda é que psicologicamente nós somos incapazes de tais atitudes, de ações, para amar esse tipo de gente. Político corrupto, ficam lá naquela discussão o dia inteiro, gente, o dia inteiro discutindo, e discute, o negócio aqui não muda nada. Como é que a gente vai amar? E ainda nos obrigam a votar. Ainda pegam parte do dinheiro que nós pagamos de impostos para dar para esses partidos. Como é que a gente vai amar? Gostar eu não gosto mesmo. Mas o Senhor diz que nós temos que amar. E se o Senhor diz que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E o interessante é que, lendo a Bíblia, irmãos e irmãs, você vê que Jesus, de maneira voluntária, ele se relacionou com todo tipo de pessoa. Ninguém obrigou Jesus a se relacionar com essa gente, mas ele foi lá e se relacionou com pescador, coletor de impostos, fariseu, saduceu, romano, samaritano, mulher, criança, idoso. Jesus se relacionou com pessoas que a sociedade da época rejeitava. E o interessante é que Jesus amava essas pessoas. Eu não sei se ele gostava, mas ele amava. Não sei, provavelmente ele não gostava, mas ele amava. Ele não era uma coisa que ele queria ficar conversando, ele ia lá e falava a verdade. Amar aqui não é ficar babando o ovo em cima da pessoa, não. É você falar a verdade em amor para essas pessoas. Era o que Jesus fazia. Ele falava a verdade para essas pessoas, e às vezes de maneira dura, porque ele sabia que aquilo era o melhor para aquelas pessoas. Mas isso é amor, porque Jesus sacrificou o tempo dele, sacrificou a sua energia, sacrificou o seu emocional, sacrificou até a sua sabedoria por aqueles que o odiavam. Porque ele sabia que ele levando a verdade para essas pessoas em amor, as pessoas iam conhecer o Salvador. Se iam aceitar ou não é outro papo, mas conhecer iam. Ninguém ia poder alegar ignorância. Ele não fazia isso para prejudicar as pessoas. Muito pelo contrário, o amor não quer prejudicar. Ele fazia isso porque ele talvez não gostasse, mas ele amava. Então ele levava a verdade. Olha, a verdade é que você está
arrebentando com essa gente aqui. Você está roubando esta gente aqui. E eu estou falando isso para você, para o seu bem. Concorde, creia ou não. Isso é um problema seu, mas é para o seu bem. E sempre que a gente passa um ensino para alguém, a pessoa pode até não querer ouvir. Ah, eu não gosto disso daí, não tem paciência, não vai adiantar nada. Quantas vezes a gente diz, né? Não vai adiantar nada. Mas é a essência de amar os nossos inimigos. Não é? A gente tem que levar a verdade tem que ser dita. Né? Nós temos um ditado aqui que diz assim: vou falar a verdade, doa a quem doer. Se você estiver falando a verdade em amor, vai doer mesmo. Mas você está amando essas pessoas para quem você está dizendo a verdade. Está lá em Efésios 4,15. Agora, o que a gente precisa entender é que falar a verdade, em amor ou não, isso vai nos custar caro. Muito caro. Se a pessoa não gosta de você, ela vai gostar menos ainda. Ela vai te odiar, porque ela não vai conseguir te amar. Ela já não gosta, aí ela vai te odiar. Também, falar a verdade em amor não significa que você vá fazer com que todas as pessoas aceitem aquilo. Também não significa que as pessoas vão respeitar você por causa disso. Mas você que está amando essas pessoas mesmo sem gostar delas, você está reconhecendo nestas pessoas que elas são feitas à imagem de Deus, assim como você. A imagem delas está deturpada, com nódoa, manchas, está. Talvez esta verdade possa limpar muita coisa. Você nunca vai ficar sabendo. Porque Deus nos deu uma capacidade para discernir até certo ponto o coração das outras pessoas. Isso não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você vai de maneira desnecessária confiar em alguém que você sabe que não é digno de confiança. Eu conheço algumas pessoas que não são dignas de confiança nenhuma. Eu não confio. Às vezes até elas falam a verdade e eu não acredito, porque já mentiram tanto, mas já mentiram tanto, que é difícil você acreditar. A gente não pode se colocar em perigo e confiar em alguém que não é digno de confiança. Mas isso não quer dizer que você não vá amá-las. Mostrar em amor o caminho certo. Se elas vão seguir ou não é outro problema. Isso que eu estou falando está na Bíblia também. Se você ler João capítulo 5,
versículo 13, e capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 15, você vai ler que Jesus, em determinado momento da sua vida, ele fugiu das multidões, porque as multidões queriam acabar com a vida dele. Não podia se colocar em perigo levianamente. Ele precisava se proteger. É o que nós devemos fazer também. Deixa eu ler aqui que o irmão escreveu. Espera só um pouquinho. Então, irmão, não é Marcelinho, não é você fazer coisas pelas pessoas, né? Não é fazer. O fazer aqui, você não precisa ficar repetindo as coisas para que elas aceitem você ou aceitem a verdade. É falar a verdade só. Se essas pessoas não são pessoas dignas de confiança, né? Não adianta você ficar ali batendo. Elas vão se irritar com você. Você tem que chegar e falar. E cada um tem que optar pelo seu modo de viver. O modo de viver cristão é levar a palavra de Deus. Olha, o caminho que você está seguindo está errado. Não tem justificativa. O caminho que você está seguindo é da perdição. Jesus está de braços abertos para você. Acabou. Não adianta você querer explicar, falar, não vai resolver. O falar em amor é isso, ó, é levar a verdade para a pessoa. Ah, eu já ouvi isso, tal, mas eu não tenho força. Ah, esse negócio de não tenho força também, viu? Ninguém tem força. Ninguém tem força. É você se decidir pelo correto. Às vezes, foi mais fácil a pessoa se decidir pelo errado. Quando a gente coloca a nossa confiança em Cristo, a gente busca sabedoria nele para determinadas coisas. Vai existir determinadas situações que é melhor você não falar, não ir. É melhor não falar nada, não ir. Não quer dizer que você vai maltratar a pessoa. Você não precisa gostar dela, mas você não pode deixar de amá-la porque ela é semelhança de Cristo, assim como você. E você, assim como eu, não sou perfeito. Eu vivo falando, eu tenho um zilhão de defeitos aqui. Eu tenho muito defeito. Eu talvez não tenha os defeitos que um traficante tem, mas eu tenho outros defeitos. O amor piedoso é o amar o próximo. E amar o próximo pode ser ou não acompanhado de afeição. Eu não preciso amar esse vizinho mala que vive jogando lixo. Eu estou usando exemplo só. Exemplo. Né? Não preciso ter nenhum tipo de afeição por uma pessoa assim. Já falei, já pedi. E o cara continua fazendo. Mas não vai adiantar eu brigar com ele. Eu tenho que entender que ele é filho de Deus, assim como eu. É o filho, ou o filho não é o caso, mas que ele é a imagem de Deus, assim como eu. Ele tem lá as suas distorções na imagem? Tem, assim como eu tenho também.
Amar é isso, é você entender isso. Não é para você ficar babando em cima da pessoa. Não, eu tenho que amar, eu tenho que... Amar é você ter este entendimento. Que você tem defeito. Você pode não ter os defeitos daquela pessoa, mas você tem outros. E Deus morreu, o nosso Senhor Cristo, Jesus morreu por nós enquanto nós ainda tínhamos todos os defeitos do mundo. Quando diz que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda vivíamos no pecado, né? Quer dizer que Deus nos amou. E talvez não tivesse afeição por nós por causa dos nossos pecados, mas Ele nos amou ao ponto de morrer por nós, e nós só estamos aqui por causa deste amor. Hoje, eu creio que Ele tem afeição por nós também. Deus, Pai Todo-Poderoso, é um assunto, Senhor, difícil. Algumas pessoas estão com o coração duro, Senhor. O coração fica duro, porque o mundo é duro, o mundo é violento, e a gente acaba ficando, às vezes, com essa violência em nós, com essa dureza em nós. A gente precisa ser firme, sério com aquilo que é sério, decidido com aquilo que precisa de decisão. Por causa disso que nós precisamos da graça, do Espírito Santo de Deus, para falarmos no momento correto e no momento correto cerrarmos a nossa boca. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que nós precisamos amar o próximo, mesmo que não tenhamos por este próximo nenhuma afeição. O Senhor não pediu para você gostar das pessoas, para você viver na casa da pessoa, jantando com ela. Não, o Senhor pediu para você amá-las. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para isso. Ajuda-nos. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.